já louvamos ao Senhor, já bendizemos o seu nome, e agora nós vamos nos alimentar da palavra dele, porque só louvar não é o suficiente. Nós precisamos nos alimentar daquilo que traz uma substância para a gente viver a vida, que não é fácil quando a gente sai da porta para fora. Então, a palavra de Deus, ela nos fortalece, ela nos dá meios de conseguir enfrentar todas as lutas que nós temos, porque as lutas são difíceis. E muitas dessas lutas, sem as ferramentas corretas, elas só nos derrubam, só nos deixam prostrados diante dos nossos problemas. Então, que nessa noite nós possamos ter a nossa mente aberta para a palavra de Deus. Que nós possamos ter os nossos corações, os nossos ouvidos atentos à palavra de Deus nessa noite. Amém? Queridos, hoje é uma noite de alegria, porque hoje nós temos uma apresentação. Quando eu estava falando com o Senhor, eu falei, poxa vida, Senhor, eu quero levar uma palavra de alegria. Porque é uma noite de alegria, eu quero levar uma palavra de alegria, uma novidade, uma coisa gostosa de se comer, de se alimentar, que é a palavra de Deus, mas algo leve. E aí eu já sabia 2 semanas que teria o culto de hoje para levar, o Senhor não tinha me dado a palavra ainda. O Senhor não me deu a palavra. Eu falei, poxa vida. Aí quando foi ontem à tarde, no final da tarde, eu falei, bom, já que o Senhor não me deu, deixa eu procurar uma palavra aqui, que vai falar o coração, porque a palavra de Deus ela é boa de qualquer jeito, então eu vou procurar uma palavra aqui. E vou falar uma palavra gostosa, alegre, que era o que eu queria trazer. E aí quando de repente eu levanto os meus olhos, eu tenho uma visão. Só que, para muitos de vocês pode parecer normal, mas para mim não é, porque eu nunca tive uma. Então eu fiquei muito feliz porque eu tive uma visão tão em 3D que eu me assustei. Eu dei até um grito, eu pensei que fosse de verdade. E era de fato verdade, mas era uma visão espiritual. E ali eu me assustei, eu levantei, ai meu Deus. Aí eu tive uma visão, eu falei, pera, não. E fui olhar na Bíblia. Porque aquela visão que eu tive me deu o direcionamento para a palavra de hoje. E a palavra não é uma palavra de alegria. Poderia ser o que eu queria, mas foi algo que o Senhor me direcionou, amém? Então eu quero que vocês entendam o quê? Que ninguém vem para a igreja direcionado para esmagar ninguém numa cadeira. A gente vem muitas vezes felizes, animados, a gente quer, mas a gente faz aquilo que Deus ordena que nós façamos. Todos entendem? Amém? Que bom que vocês entendem. E na minha visão, eu dei de cara com uma mariposa gigante vindo na minha direção. E é por isso que aqui atrás de mim vocês veem essa mariposa. E aí eu queria falar com vocês um pouquinho, dar uma introdução sobre o tema que nós vamos falar hoje. Muitas das vezes, as traças, as mariposas, elas são mencionadas ali na Bíblia, mas como uma forma de uma praga destrutiva, né? Então elas são traças que ficam ali nas roupas, que vão comendo, que vão fazendo buracos nas roupas, ou que vão estragando os grãos, o arroz, o feijão, vão estragando os grãos que estão armazenados. E algo interessante sobre elas, quando elas chegam ali perto da chama de uma vela, por exemplo, elas simplesmente se despedaçam. Alguém já viu uma mariposa se despedaçando? Elas vão se esfarelando, né? No entanto, as mariposas dentro da Bíblia, elas têm um contexto, elas têm um significado simbólico muito mais profundo. E o primeiro deles é a natureza destrutiva do pecado. Na verdade, os insetos, eles dão uma conotação de um poder destrutivo. Só que quando a gente traz isso para a nossa vida, a natureza destrutiva do pecado é que, vamos aqui analisar, assim como as traças, assim como as mariposas ficam ali, pequenininhas, invisíveis muitas das vezes, porque a gente nem percebe, assim como elas fazem com a roupa, vão causando um buraquinho bem aos pouquinhos, assim também é o pecado na vida do homem, porque aos pouquinhos ela vai corroendo as nossas almas.
Só que muitas das vezes, como a gente não percebe a praga, porque ela é tão pequenininha, ela é tão imperceptível, muitas vezes nós também não percebemos que o pecado vem causando em nós o mesmo efeito. Ele está ali, devagarzinho, no cantinho, e ele está destruindo a nossa alma. E aí a gente tem um exemplo, porque tudo na Bíblia a gente tem um exemplo, nada fica assim, joguei uma palavra ao vento, negativo. Quando a gente fala em Isaías, capítulo 34, suas riquezas e mercadorias serão saqueadas. A mariposa vai devorar todas as suas roupas e itens de luxo. Sua cidade será infestada de escorpiões e cercada por corujas sedentas. Será uma casa de chacais e um lugar onde vivem avestruzes. Ninguém voltará a morar lá para sempre, diz o Senhor. Aqui nós estamos vendo que as mariposas, elas simbolizam uma ruína total, resultante de uma rebelião contra Deus. E nada mais é o pecado do que uma rebeldia contra Deus. O pecado, ele nos devasta, ele devasta as nossas vidas, da mesma maneira que as traças estragam as roupas. Só que por meio do julgamento, o Senhor visa induzir o arrependimento e o reavivamento. Então, aqui nós temos mais um ponto para ser analisado, que é a fragilidade e impermanência. As mariposas são frágeis. Muitas vezes, quando a parede está úmida, ela fica lá, ela vai derretendo, ela vai esfarelando. Muitos de vocês já devem ter visto cena semelhante. Só que Jó fala para a gente que as mariposas retratam a fragilidade do homem, a fragilidade humana. Então nós vamos ver aqui que o homem nascido de mulher tem vida curta e é cheio de turbulências. Como uma flor, ele brota, depois murcha. Como uma sombra passageira, ele não resiste. Como a traça devora a roupa, assim a praga destrói o homem. Ou seja, as nossas vidas são frágeis, efêmeras, como as mariposas que vivem apenas algumas semanas antes de encontrar um fim. A nossa existência terrena, ela também passa rápido. A nossa vida é um sopro. Hoje nós estamos, amanhã não sabemos. Até o final da noite, não sabemos. Nós temos um outro ponto a ser analisado. E esse ponto é o julgamento de Deus sobre os ímpios. Uma das metáforas mais vívidas da mariposa vem da terrível advertência do julgamento que Deus pronunciou sobre Jerusalém por meio de Oséias. Por causa da idolatria desenfreada, traição insensível, o Senhor declarou: serei como uma traça para Efraim e como uma podridão para o povo de Judá. Aqui Deus ele se compara a uma mariposa destruidora, significando que ele julgará Israel que foi infiel. Por meio de Oséias, Deus disse que rasgará Israel como uma mariposa feroz. O que Deus está falando? Eu vou te rasgar, Israel, porque você tem me traído. Por quê? Porque eu quero a sua atenção. Nós temos no Salmos 94, como a traça no tecido, assim são os ímpios, serão destruídos. Ah, mas Deus é amor. Eu aprendi que Deus é amor. Gente, Deus é justo. Nós estamos falando de um Deus que destrói, um Deus que chama a sua atenção para Ele. Porque Ele te ama tanto que Ele precisa fazer isso, porque não tem outro jeito de você olhar para Ele, não tem outro jeito de você buscá-lo. Só que ela também representa para nós salvação e restauração. Além de simbolizar o julgamento, as mariposas também oferecem esperança de restauração para aqueles que se voltam para Deus. Por quê?
Em Isaías, nós vamos ver: não temas, porque não serás envergonhado. Não te confundas, porque não serás envergonhada. Porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Porque a traça os comerá como a um vestido, e o verme os comerá como a lã. Mas a minha justiça seja para sempre, e a minha salvação por todas as gerações. Embora Deus tenha julgado o seu povo e abandonado ele temporariamente como uma roupa roída por traças, ele promete uma salvação futura, restauração e justiça eterna. Queridos, até aqui só foi uma introdução daquilo que Deus me deu para ser compartilhado com a igreja. Conforme eu li então sobre tudo isso que acabei de compartilhar com a igreja, eu vou compartilhar uma história com vocês. E a história fica no livro de Oséias. Esse da foto representa Oséias. E essa moça representa sua esposa. Mas nós vamos para o primeiro capítulo para vocês entenderem essa história. Sabe? Essa história precisa de uma compreensão. Oséias 1:1. Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá e de Jeroboão, filhos de Jeoás, rei de Israel, a mulher e os filhos de Oséias. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Por isso, ele casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e lhe deu um filho. Então, o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Jezreel, e darei fim ao reino de Israel. Naquele dia, quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer engravidou novamente e deu à luz a uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome de Lohuamã, pois não mais mostrarei amor para com a nação de Israel, não a ponto de perdoá-la. Contudo, tratarei com amor a nação de Judá e lhe concederei vitória, não pelo arco, pela espada ou por combate, nem por cavalos e cavaleiros, mas pelo Senhor, o seu Deus. Depois de desmamar Lohuamã, Gomer teve outro filho. Então o Senhor disse: dê-lhe o nome de Lo-Ami, pois vocês não são o meu povo, e eu não sou seu Deus. Contudo, os israelitas ainda serão como a areia da praia, que não se pode medir nem contar. No lugar onde se dizia a eles: vocês não são meu povo, eles serão chamados filhos do Deus vivo. Amém? Vamos até aqui? Vamos entender todo esse contexto. O profeta Oséias, ele relata que Israel havia se rendido, se vendido, se prostituído aos falsos deuses dos seus vizinhos que eram pagãos. Deus pronunciou sobre Jerusalém por meio de Oséias, ou seja, Deus, por meio de Oséias, falou: por causa da idolatria desenfreada, traição insensível, o Senhor declara: serei como uma traça para Efraim e como uma podridão para o povo de Judá. Lembra que a gente falou lá atrás? A traça que destrói, que corrói, que mata, porque nós estamos falando de um pecado. Então aqui Deus está falando: eu vou ser como uma traça para Efraim, Israel, e como uma podridão. Podridão aqui a gente fala como um verme que fica na carne. A gente vê só essas coisas ruins que vão alimentando e vão destruindo o ser humano. Amém? Aqui nós temos uma imagem que representaria Oséias e a sua esposa. Que esposa é essa? Deus, então, instruiu Oséias a apresentar uma lição prática. Às vezes a gente fala, as pessoas não entendem. Então, muitas das vezes, a gente precisa de um exemplo para as pessoas entenderem. E o nível de traição de Israel era tão alto que só falar não adiantava. Então Deus fala para Oséias: Oséias, eu vou usar você como
exemplo. E o que você vai fazer vai ser um exemplo para as pessoas entenderem, porque elas não estão entendendo. Então você vai casar com uma prostituta, Oséias. Sim, uma prostituta. Você vai pegar uma prostituta e você vai casar com ela. E sabe o que mais? Você ainda vai ter 3 filhos com ela, Oséias. Você vai ter 3 filhos com essa mulher que é prostituta. Então o que acontece? Deus está falando, eu amo Israel, mas Israel é prostituta. Por que prostituta? Porque se rendeu a outros deuses. Então ele se casou com ela, teve 3 filhos, só que, gente, nada com Deus é feito assim, ó. Coloca o nome do seu filho aí de qualquer coisa. Não é assim. Os nomes dos filhos têm representações, têm significados. Então o primeiro menino chamava Gisrael e significava se livrar de alguma coisa. Olha o significado do nome dele. A menina se chamava Lohuamã, que era desfavorecida. E o menino chamado Loami significava não meu povo. Só que até aqui, vamos fazer uma pausa e refletir? Porque até aqui a gente falou de um homem, um profeta do Senhor, que teve que casar com uma prostituta. Agora imagina o quanto Deus não estava magoado com Israel. Imagina o tanto que Deus não estava chateado com aquele povo que estava traindo ele. Ele amava aquele povo. Ele amava Israel e Israel não estava nem aí. Israel não estava nem aí. Agora eu te pergunto, como será que Deus fica todas as vezes que a gente o trai? Nós, eu, você, o traímos. Porque se ele fica tão chateado a ponto de ter que falar para um profeta dele se casar com uma prostituta para dar como exemplo, imagina como Deus fica todas as vezes que nós trocamos ele por outras coisas. Nosso ídolo é tudo aquilo que tem a nossa atenção, é tudo aquilo que toma a nossa atenção. Então, muitas das vezes, nós estamos trocando Deus por mais um tempo na rede social, nós estamos trocando Deus por uma bebida, trocando Deus por um jogo de futebol, trocando Deus por um PlayStation, trocando Deus por tantas outras coisas. E se Deus fala que ele fica chateado e ele se sente traído com aquele povo, como ele não fica todas as vezes que nós trocamos a casa dele, a presença dele, por outras coisas que não vão nos preencher, outras coisas que não vão resolver os nossos problemas, outras coisas que só vão gastar o nosso tempo à toa, porque estar na presença do Senhor, eu não falo estar na casa de Deus, eu falo estar na presença dele. Estar na presença dele não é uma perda de tempo, é um ganho para a minha vida, é um ganho para a sua vida, é um ganho não só do momento, não é o momentâneo, é o que Deus fala que tem para você no futuro. O Senhor o tempo todo está falando, vem comigo que eu tenho uma cidade santa para te oferecer. Eu tenho um lugar onde não tem choro, não tem lágrimas. A minha cidade é linda, as ruas são de ouro. Eu vou trocar as tuas vestes. Você não vai sentir dor, aflição, e você tem trocado pelo o quê? O que o mundo pode te oferecer? O mundo não pode te oferecer absolutamente nada, porque Deus pagou um preço por você. Então, qualquer outra coisa que o mundo oferecer para você não é nada. O Senhor estava chateado com Israel. Gomer, a esposa, a prostituta, ela engravidou novamente. Nós vamos ver aqui Oséias 1:6, para que vocês não se percam nos versículos. Aqui no verso 6, quando nós olhamos no primeiro olhar, nós podemos achar que Deus, ele estava acabando com o seu relacionamento. Está tudo acabado, acabou o meu relacionamento com Israel. Só que quando Deus dá o nome de não amada, ele indicou uma mudança para a nação de Israel. Porque o amor genuíno, entendam, não é qualquer amor. Não é o amor que eu tenho pelo chocolate. O amor genuíno, ele exige que eu me afaste. Ele exigiu que ele afastasse a misericórdia para permitir que a nação sofresse as consequências de seus atos. Tudo isso tinha um motivo. E sabe qual era o motivo? Para eles abandonarem as falsas esperanças. Só que é muito difícil para a gente, quando a gente ama alguém, que a gente conhece, alguém próximo, e a gente vê essa pessoa tomando decisões continuamente erradas,
vivendo consequências dessas decisões. Porque quando a gente ama alguém, a gente não quer ver a pessoa sofrendo, a gente não quer. Só que algumas pessoas, elas ouvem os nossos conselhos. Algumas pessoas ouvem os conselhos de Deus. Ouvem e mudam. Só que outras insistem nas decisões erradas. As outras insistem e não entendem o porquê de tanto caos na sua vida. Poxa, a minha vida é um caos. A minha vida não tem jeito. Tudo acontece na minha vida, tudo acontece comigo. Mas todas as vezes que Deus fala com você, você faz do jeito que você quer. Todas as vezes que alguém direcionado por Deus vai falar com você, você não quer ouvir. E aí você se pergunta, nossa, mas para que tanto sofrimento? Por que tanto caos na minha vida? Só que Deus, ele permaneceu. Que Israel sofresse, para que Israel olhasse para ele e pensasse, poxa vida, tem alguma coisa errada. E aí nós vamos ver em Oséias 2,14. Portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Deus está falando que vai levar eles para o deserto. Se você é crente, você já sabe o quão desesperador é passar no deserto. Se você não é, eu te digo, não queira passar pelo deserto. Porque o deserto, no deserto Deus faz milagres, no deserto Deus está com você, no deserto você vive o sobrenatural, mas no deserto você é moído, você é esmagado, você vira uma poeira, você não sabe nem seu nome quando você vai para o deserto. Só que Deus está falando que agora Ele vai levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Só que sempre podemos voltar para o Senhor, amados. Nós sempre podemos voltar para o Senhor, porque o seu amor, ele permanece para a eternidade. E ele nos busca constantemente. Então a gente deve ter esperança no Senhor, né? Nós só precisamos morrer para os nossos pecados. E se fosse tão fácil assim, todos seriam salvos, né? Mas não é tão simples assim. Então a gente vai ver que em Oséias 2,15, ele vai falar, ali devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ou seja, no 14 ele fala que vai te levar para o deserto, mas no 15 ele fala que vai te dar esperança. Queridos, aqui nós vamos falar da reconciliação de Oséias com a sua mulher prostituta. O capítulo 3, versículo 1 vai dizer, o Senhor me disse, vá, trate novamente com amor a sua mulher. Apesar dela ser amada por outro e ser adúltera, ame-a como o Senhor ama os israelitas. Apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Por isso, eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. E eu lhe disse, você viverá comigo por muitos dias. Não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem. E eu viverei com você. Oséias conseguiu curar a família dele. De que forma? Ele foi atrás dela, ele pagou e trouxe ela de volta para sua casa, constituiu ali a sua família, a família dele foi restaurada, foi restituída, só que ele pagou por ela. Ele foi lá, Oséias, e pagou para ter a sua mulher de volta, aquela que era prostituta. Na Bíblia, eu só conheço um que pagou por mim. Um que pagou um alto preço por mim e por você. Ele pagou um alto preço por mim quando eu era só uma simples pecadora e nem sabia da existência dele. Ele pagou um alto preço por você. Ele pagou um alto preço por cada um de vocês aqui. E o nome dele é Jesus. Oséias, então, ele estava construindo um relacionamento com a esposa dele, com a Gomer. E sabe o que Deus pede para você essa noite? Deus, ele pede para que eu e você venhamos a viver com ele um relacionamento sincero com Deus. Um relacionamento com Deus. E agora nós vamos para o julgamento contra Israel. Porque, queridos, esquece essa balela de que Deus só é amor, tá? Deus ama, mas Deus é justiça. Julgamento contra Israel. Em Oséias 5, o Senhor vai falar: ouçam isso, sacerdotes. Atenção, israelitas,
Escute, ó família real. Esta sentença é contra vocês. Vocês têm sido uma armadilha em Mispá, uma rede estendida sobre o Monte Tabor. Os rebeldes estão envolvidos em matança. Eu disciplinarei todos eles. Conheço Efraim. Israel não pôde se esconder de mim. Efraim, agora você se lançou à prostituição. Israel se corrompeu. Suas ações não lhe permitem voltar para o seu Deus. Um espírito de prostituição está no coração deles. Não reconhecem o Senhor. A arrogância de Israel testifica contra eles. Israel e Efraim tropeçam em seus pecados. Judá também tropeça com eles. Quando eles foram buscar o Senhor com todos os seus rebanhos e com todo o seu gado, não o encontrarão. Ele se afastou deles. Uma vez que esse povo se apegou à idolatria e recusou-se se purificar do pecado, não era mais possível para aquelas pessoas se achegarem ao Senhor. Quantas pessoas, pela sua arrogância, se afastam de Deus constantemente? As pessoas arrogantes, nós não conseguimos nem acessá-las. E como que aquele povo era arrogante, ele se recusava em admitir os seus delitos, os seus erros, e render a sua vida outra vez para Deus. Queridos, guardem isso com vocês. Enquanto os prazeres da carne trouxerem uma alegria temporária, nós nunca conseguiremos escapar das consequências destrutivas dela. Não ache você que as delícias que você tem vivido na carne não vão trazer consequência para você. Isso é uma balela e isso é uma mentira de Satanás. E você tem acreditado. Assim como a mariposa, assim como o verme que é pequenininho, tá lá no cantinho escondidinho, o seu pecado vem te afastando cada vez mais e mais de Deus. Só que quando você se afasta de Deus, a sua arrogância não te deixa olhar para Ele. Não te deixa ver que você precisa rever os seus pontos de vista e olhar para Ele. Se redimir dos seus pecados e se lavar. Porque o pecado não deixa. Porque ele está tão pequenininho assim, ó. Mas eu vou indo, eu vou caminhando. Ele está destruindo e você não percebe. Mas uma questão muito complicada é quando a gente procura a resposta no lugar errado. Porque, poxa vida, tantos são os meus problemas. Tem que ter solução em algum lugar. É impossível que só esse Deus aí dos crentes faz alguma coisa. Então eu vou procurar outra resposta. Só que aí eu procuro uma resposta no lugar errado. E não sou eu que estou falando, tá? É a Bíblia. Nós vamos ver em Oséias 5,13. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá os seus tumores, Efraim se voltou para a Síria e mandou buscar ajuda do grande rei. Mas ele não tem condição de curar vocês, nem pode sarar os seus tumores. E aí eu te faço uma pergunta. Quantas vezes Deus tem sido o último a ser consultado? Deus tem sido o último. Você não está perguntando para Ele o que Ele quer que você faça? E quando Ele não é o último, Ele nem consultado não é. Eu pergunto para o meu amigo, eu pergunto para o meu irmão, eu pergunto para um irmão em Cristo, um homem ou mulher de Deus, eu vejo no Google, eu vejo em tudo quanto é lugar. Então eu tenho procurado respostas em lugares errados. Só que no capítulo 6, Israel enxergou a verdade e admitiu a sua situação desesperadora. A situação não era fácil, era desesperadora. Passando a considerar-se despedaçado e ferido. As pessoas entregaram a vida ao Senhor, decididas a voltar para Ele. E aí nós vemos em Oséias 6:1, venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia, Ele nos restaurará para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá para nós como as nuvens de inverno, como as chuvas de primavera.
que regam a terra. Lindo, né? Mas sabe qual é o problema? Senhor, eu reconheço, eu não sou nada sem ti. Senhor, aqui estou, voltei para a sua casa, olha para mim. Menos de 24 horas depois, Israel esqueceu tudo que ela falou para Deus. E voltou a pecar, e voltou a trair, e voltou a fazer as mesmas coisas que ela fazia antes. Não foi só Israel. Quantas pessoas nós conhecemos e quantas vezes nós mesmos falamos assim com Deus? Eu estou aqui, Senhor, usa-me, faça tudo novo, todas as coisas novas na minha vida. Perdoa os meus pecados, Senhor, agora sim eu quero estar no seu caminho. Ih, não durou, hein? E aí em Oséias 10:12, o Senhor faz um pedido. Semeiem a retidão para si. Retidão, semeie, plante. Plante a retidão para si, e vocês colherão o fruto da lealdade, e façam sulcos no seu solo não arado, pois é hora de buscar o Senhor, até que Ele venha e faça chover justiça sobre você. Nesse versículo aqui, Deus está expressando o desejo de restaurar o relacionamento com Israel. Eles estão recebendo o pedido de Deus. Deus está pedindo para Israel para plantar a retidão e colher amor. Porque em outro momento lá atrás, no livro de Oséias, eles estavam plantando vento e colhendo tempestade. Então Deus está falando para eles colherem amor. Só que agora pensa, como que é doloroso para Deus quando as pessoas se desviam e buscam falsas fontes de segurança. Porque nós vamos ver aqui Deus falando, Oséias 11:8, como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo nas mãos de outro Israel? Como posso tratá-lo como tratei a Dimá? Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim? O meu coração está enternecido. Despertou-se toda a minha compaixão. Ele ama você. E ele fala assim para você: como eu posso desistir de você? Eu não posso desistir de você. Você não está entendendo. Sou eu que não posso desistir de você. Você é uma mulher adúltera? E aqui nós estamos falando da mulher adúltera. Você tem amado outros deuses. Tem feito aquilo que não me agrada. Tem me traído e está me doendo tanto. Mas como eu posso te abandonar? Como eu posso te trocar? O Senhor, Ele tem compaixão de nós, do seu povo rebelde. Ele mostra a misericórdia. Ele fornece cura e restauração. Só que Israel continuava buscando falsos deuses. Nós lemos um versículo importantíssimo lá atrás, e eu vou repeti-lo aqui. Serei como traça para Efraim, e como uma podridão para o povo de Judá. Vamos agora, porque sou eu que estou trazendo a mensagem, certo? Então agora eu quero mostrar para vocês o que grandes pessoas da história cristã falam sobre isso. Porque aí não vai ser a Juliana falando. Nós vamos ver um comentário de Thomas Coke sobre esse versículo. Uma mariposa na roupa, uma minhoca na carne, desde pequenos e não percebidos, trabalhando uma destruição lenta, mas certa e completa. Sabe o que John Wesley vai falar? Uma mariposa. Mariposas devoram nossas roupas. Então Deus estava desde a morte de Jeroboão, enfraquecendo as 10 tribos, como podridão, secretamente consumindo-los. Adam Clarke vai dizer: para Efraim como uma mariposa, os consumirei pouco a pouco, como uma mariposa irrita uma roupa. Mas o comentário que eu mais gostei é esse. Comentário de Albert Barnes. Ele vai dizer: uma mariposa faz mal e não faz barulho. Assim as mentes dos ímpios, na medida em que negligenciam levar em conta suas perdas, perdem a firmeza, por assim dizer, sem saber. Pois eles perdem a inocência do coração, a verdade dos lábios, a continência da carne e com o tempo a vida de sua idade. Para Israel e Judá, a mariposa e a podridão denotavam a lenta
lenta decadência, pela qual foram gradualmente enfraquecidas até serem levadas ao cativeiro. Israel foi levado ao cativeiro. Deus mostrou tanto amor. Deus falou tantas vezes que não queria abrir mão de Israel, que não podia abrir mão. Mas não adiantou. O povo não queria. Se você não quer, Deus é educado, é gentil, Ele não te obriga. Só que nós temos agora as bênçãos do arrependimento. Nós temos as bênçãos do arrependimento, porque nós já falamos de tudo que acontece quando o pecado faz com o homem. Só que em Oséias 14:1, o Senhor vai falar: volte, ó Israel, para o Senhor, o seu Deus. Seus pecados causaram sua queda. Ou seja, os pecados de Israel, os meus pecados, os seus pecados, é aquilo que nos fazem cair. Só que Deus está falando: volte, ó Israel, para o seu Deus. Em 14:2, preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe: perdoa todos os nossos pecados e por misericórdia recebe-nos, para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. E aí sabe o que ele vai falar? Quem é sábio? Aquele que considerar estas coisas. Quem tem discernimento? Aquele que as compreender. Os caminhos do Senhor são justos. Os justos andam neles, mas os rebeldes neles tropeçam. Queridos, a mensagem foi passada. Quando o Senhor me deu uma visão que eu nunca tinha tido, tive assim em 3D, a ponto de me assustar, eu me enchi de alegria. E eu queria transmitir alegria hoje, mas eu fui cheia de alegria. Mas a mensagem que o Senhor tinha para a igreja era essa. O Senhor tem alertado a sua igreja de que pequenos detalhes estão consumindo cada um de nós para longe da presença dele. E nós sequer estamos percebendo. Porque da mesma forma que a gente não vê um verme, da mesma forma que a gente não vê uma traça na roupa, esse pecado que nos afasta de Deus, ele vem lentamente corroendo, causando estrago na nossa vida espiritual. E da mesma forma que o Senhor falou: volte ao Israel para o Senhor está falando: volte você para mim. Volte você para mim, para a minha presença. E não é uma presença de 24 horas. É para ficar firme. É para firmar um compromisso de relacionamento com Deus. O Senhor mostra para nós em Oséias que pagou para ter uma prostituta em casa. Mas ele restaurou o seu casamento. A vida dele foi restaurada. A família foi restaurada. Porque foi pago um preço por aquela vida, por aquela mulher. E da mesma forma, o Senhor pagou um alto preço pelas nossas vidas. Então é óbvio que ele vai falar: poxa, Israel, como eu te amo. Poxa, querido, como eu te amo. Mas poxa, como é que eu vou te deixar como um outro? Porém, o Senhor te dá o livre-arbítrio, porque ele é bom. Só que você paga pelas consequências dos seus atos, dos seus pecados. De tudo isso que foi falado, se você ainda continua não ouvindo a Deus, não ouvindo a sua voz, não ouvindo aquilo que ele fala e continua agindo de maneira errada, não venha culpar a Deus depois. Porque você vai entrar no deserto, você vai passar por situações desastrosas, e se mesmo no deserto você não reconhecer quem ele é, você não vai sair de lá. Porque uma vez eu ouvi que quando você entra no deserto é maravilhoso, Deus se faz presente, a sua grandeza, os milagres, só que tem um detalhe: ou você sai do deserto aprovado, ou você não sai dele. Porque não tem como sair reprovado. Ou você sai do deserto aprovado, ou você não sai. Então o Senhor nos chama, como o pastor Amauri já pregou aqui, nos chama para o arrependimento. O Senhor nos chama para o arrependimento. Ele quer que nós olhemos para nós mesmos, reconhecemos o quão somos falhos, o quão somos pecadores, o quão somos dependentes da graça e misericórdia dele. Quando nós verdadeiramente abrimos quem nós somos e falamos: Senhor, eu sou miserável,
pobre, cego e nu. Eu preciso do Senhor na minha vida. Sem o Senhor eu não sei nem para onde ir. Eu não sei se eu vou para a esquerda, se eu vou para a direita. Eu não sei com quem eu falo. Eu não sei o que eu faço no meu trabalho. Eu não sei aonde eu invisto. Eu não sei com quem eu me relaciono. Eu não sei com quem eu falo. O Senhor é a minha direção. E o Senhor quer que nós façamos isso. Nós nos entreguemos na presença dEle. Nós entramos na presença dEle. Nós falamos e reconhecemos que não somos nada sem Ele, e na nossa entrega, como um quebrantado coração, como o louvor fala, como um quebrantado coração, nós entregamos a Ele. E o Senhor, Ele não está longe a ponto de não nos ouvir. Ele não está longe. Ele está próximo de nós. Ele está perto. E é interessante que Deus não está te pedindo muito. Deus não pede muito, porque o que Ele fez foi muito. O que Ele fez, sim, foi muito. Mas o que Ele pede é um primeiro passo. O que Ele pede é um passo em direção a Ele, ao arrependimento. Amém?